é um tema bastante aberto e cada um de nós recortou de uma maneira. O Silvio vai se preocupar mais com o 19, né, Silvio? Da origem, né? O Silvio vai ficar mais no período colonial, e enquanto que eu vou me reportar no período contemporâneo. Então, para seguir um pouco a cronologia, o Silvio vai começar falando, nós calculamos aqui um máximo de meia hora para cada um, para que depois a gente possa ter tempo para fazer um debate, que o mais interessante nos parece não é o que a gente tem a falar, mas é debater com vocês, ver a opinião que vocês têm sobre os assuntos. Tudo bem, Silvio? Quem não conhece o Silvio é professor aqui da casa, do Departamento de Linguística, tem um trabalho grande na área e eu vou passar a palavra a ele. Alô. Bom, boa noite a todos. Eu tenho imenso prazer em participar dessa reunião aqui, informal. Eu gostaria que fosse o mais informal possível, né? Porque, apesar do auditório e dos nossos posicionamentos aqui, como se costuma dizer, prosêmicos, né? Eu acho que seria mais uma questão de um bate-papo informativo e, por que não, também persuasivo, né? Porque ontem nós já falamos alguma coisa a respeito aí na Telecom, juntamente aí com os colegas aí organizadores do evento, e eu acho que a questão que foi debatida em termos da consciência negra, o nosso colega Jason, que infelizmente não está aqui, falava sobre a questão da consciência negra quando você tem uma maioria de brancos. Então, o evento acabou adquirindo outras dimensões. Em falar nele, ele apareceu, né? Mas que nós temos assim uma preocupação perante os alunos totalmente informativa e persuasiva, repito, no que concerne a cultura negra no Brasil e, por conseguinte, a questão afro-brasileira e, em termos de a negritude desde a sua chegada. Então, eu gostaria de fazer rapidamente um resumo, um bate-papo informal. É lógico que nós teríamos muitas coisas aqui, documentos, etc., mas eu preferiria falar de uma maneira mais informal, começando pela chegada dos negros no Brasil. Então, apenas a título de informação, é lógico que o objetivo não é somente a história pela história, mas é lógico que nós temos aqui algumas reivindicações atuais, que os colegas depois vão colocar na sequência, que implica numa causa de reivindicação, de conscientização e, por que não, de destacar aquilo que eu colocaria em primeiro plano, que é o relativismo cultural. A questão do relativismo cultural se opõe àquilo que se costuma chamar de superioridade de raças, que muito se falou e muito se repudiou e se repudia ainda em referência ao nazismo e ao neonazismo, que usou isso como bandeira. Então, a questão principal seria mostrar que, através do relativismo cultural, que dentro da nossa história começa com Arthur Ramos, em primeiro lugar, é que em todas as raças você tem o relativismo das culturas, quer dizer, você tem que considerar que, simplificando, em todas as etnias existem pessoas capazes. Bom, simplificando aqui o nosso histórico, eu gostaria de destacar a nossa Baixada Santista, sobretudo que tem um conterrâneo meu aqui, e os primeiros negros chegaram clandestinamente em 1538 em São Vicente. E é lamentável que os livros de história, e inclusive nos 100 anos de abolição, eu estive no Memorial da América Latina, não havia nada aludindo a São Vicente, né? Quando que os primeiros negros chegaram com Jorge Lopes Bichorda e
antes do tráfico oficial, que começou em 1549. Então, gostaria de destacar, faço questão sempre de frisar, porque houve, infelizmente, uma música do Vinícius de Moraes, sem querer desmerecê-la, lógico, falando de São Paulo sobre o túmulo do samba, né? E que depois esse chavão foi retomado por Caetano Veloso, em Sampa, né? E os santistas, logicamente, através de um jornalista bastante conhecido, o Bandeira Júnior, dizia túmulo ou berço, né? Porque toda a cultura negra começou na Baixada Santista. Inclusive, eu tenho vários documentos de lá que eu não vou enumerar para vocês, mas só simplificando mais uma vez, houve na nossa região 4 quilombos, né? E a abolição em Santos começou bem antes da abolição oficial de 1888. E lá os abolicionistas tinham como símbolo uma camélia branca na lapela, e justamente no centenário da abolição nós plantamos lá na Universidade, na Unisantos, uma árvore, uma camélia branca em comemoração. Então o movimento em Santos sempre foi bastante grande, e eu destacaria o slogan de nossa cidade, que é caridade e liberdade. Caridade por causa da Santa Casa de Misericórdia de Santos, que deu origem ao nome da cidade, e liberdade por causa do grande movimento abolicionista e dos quilombos. Bom, os negros que vieram, então, para São Vicente, Bahia, eles vieram do Golfo de Guiné, primeiramente de Angola, no século XVI, e depois de uma grande epidemia que houve em Angola, eles começaram a vir de outras partes, que seriam nessa região onde hoje se encontra principalmente a Nigéria. Na Nigéria havia, na época, o culto dos orixás. Eu gostaria de destacar alguma coisa sobre o culto dos orixás, que é aquele que se tornou praticamente o mais conhecido no Brasil. Primeiro esclarecimento. No Brasil ele adquiriu o nome de candomblé, a meu ver, indevidamente, né? Porque o candomblé vem do candombe, uma reunião de negros, ou dança de negros, que é uma palavra de Angola, uma palavra do quimbundo, que não tem nada a ver com digamos, para designar o culto dos orixás, que é de uma região onde se fala hoje o Nagô, ou Iorubá. Com referência a esses termos, já que a minha especialidade não é necessariamente histórica, e sim linguística, eu gostaria de colocar para vocês algumas curiosidades linguísticas a respeito desses termos. O termo Iorubá, na realidade, é um termo árabe que veio de Iarba, e todas essas deturpações, corruptelas, geraram hoje o Iorubá. Com referência à palavra Nagô, que eu associaria imediatamente à palavra Jeje, é outra curiosidade linguística, porque eram fronteiras, né? Os Jejes eram que se situavam no antigo Daomé, que hoje é a República do Benin. E havia as rivalidades intertribais, e, curiosamente, de uma maneira pejorativa, os povos de Daomé, que eram os Fons, os Evês, para designarem os vizinhos, que eram seus concorrentes, seus rivais, eles chamavam de Anagô, né? Anagô, o termo A já é pejorativo em si. E era um termo que poderia significar espécie de lixo ou coisa parecida. E, em contraposição, os Nagô chamavam os daomeanos de Agege, né? Agege, que queria dizer a mesma coisa. Então, na realidade, esses termos que chegaram ao Brasil, entre eles eram insultos pelas rivalidades intertribais. E acabaram no Brasil designando esses povos, e hoje nós temos toda a cultura Jeje-Nagô, que se difundiu muito na Bahia, se mesclando, e separadamente no Maranhão, porque nós temos a Casa das Minas, né, onde nós temos o culto Jeje, o culto dos voduns, e designando também vodum, não tem nada a ver com magia, nem tampouco com magia negra, que, aliás, magia é simplesmente magia, não tem por que ser negro ou não, porque muitas vezes confunde-se os termos magia, que provém, na maior parte das vezes, da Idade Média, via Europa, via ocultismo, que chegou no Brasil, e com o tempo isso passou a ser discriminatório, sendo